Bom pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje nós vamos dar sequência no capítulo 2, que nós estamos estudando as linguagens regulares, e vamos estudar o que é um sistema de estados finitos e o primeiro formalismo, que é o autômato. Beleza? Vamos para a nossa aula então. Então, o que vem a ser um sistema de estados finitos, pessoal? Então, ele é um modelo matemático que tem um conjunto de entradas e saídas, e essas saídas são discretas. Ou seja, ele é composto por uma entrada, por exemplo, AAB, e os estados que ele pode pular um por um de acordo com cada letra que ele lê. Um ponto extremamente importante: os sistemas de estados finitos não possuem memória, então ele não sabe aonde ele passou, por isso nós vamos ter que bolar uma memória, quase que igual naquele filme lá do João e Maria, que é deixando as migalhas para trás, né, para saber onde é que passou, porque ele mesmo não possui memória. Isso tem que ficar muito claro. Costumo até pedir isso na prova para vocês. Como o próprio nome diz, né, ele tem que ter um número finito e pré-definido de estados. Esse número de estados não muda ao longo do seu funcionamento. E a máquina, parece óbvio, mas a gente tem que registrar isso, né? Essa máquina de estados, ela pode estar somente em um estado por vez. Um exemplo aí de máquina de estado que todo mundo lida com ela é o tal do elevador, né? O elevador aqui, ó, seria isso. Ó. Nós temos então 3 estados. Ou ele está parado, ou ele está descendo, ou ele está subindo. Então, se você deu um comando para ele, uma entrada de dados, que é o sensor levantado, e ele está descendo, então perceba que você tem sempre que analisar duas coisas: em qual estado que você está e qual ação que você fez. Então perceba que, se você está nesse estado aqui, significa que o elevador está descendo. Vamos pensar naqueles elevador de obra, tá? Que você levanta e que você abaixa. Tá? Então vamos lá. Se você levantou ele e ele está descendo, significa que ele vai começar a parar, porque talvez você vai querer que ele suba, beleza? Mas antes de subir, ele não pode, um sistema de estado, ele não pula de um estado lá para o outro de cara, não. Se ele está descendo, ele para e depois ele sobe, concorda comigo? Então, ó, se está descendo, o sensor está levantado, ele muda de estado para parado. Se você levantou o sensor de novo, continua com ele levantado e ele estava parado, quer dizer que agora ele está subindo. Se ele está subindo e ele abaixou, significa que ele parou. Se ele está parado e você abaixou de novo, significa que ele está descendo. Então, olha só, é bem legal essa história. Por quê? Porque você tem que sempre lembrar que você está analisando 2 casos sempre: o estado e o comando e a entrada que te foi dada. Isso caracteriza como um sistema de estados finitos. Então, dito isso, nós podemos então partir para o ensino do autômato, porque um autômato, ele é uma máquina de estado. Então, nós temos que saber esse conhecimento que eu acabei de colocar para vocês. Vamos lá então. É um sistema de estados finitos. Ele pode ser de 3 tipos: ou determinístico, não determinístico, ou não determinístico com movimentos vazios, ou apenas o que nós chamamos de com movimentos vazios, tá? Nós vamos ver que todos eles são equivalentes. O que vem a ser um autômato determinístico? Como o próprio nome diz, você sabe aonde ele está, dado uma determinada entrada. Então, por exemplo, a partir de um determinado estado e de um símbolo lido, ou seja, de uma entrada, ele pode estar apenas em um único lugar. É como se fosse assim, né? Se o cara vira para você e fala: ó, vamos ver se você adivinha onde é que eu tô. Eu tô vendo o mar e tô embaixo do Cristo Redentor. Pô, você tá no Rio de Janeiro. Ou seja, é determinista, não tem dúvida. Entenderam o que é determinismo? De acordo com os 2 pontos que você tem que analisar, ele só pode estar em um único lugar. Enquanto que o não determinístico, como qualquer outra coisa não determinista, você não tem como determinar com 100% de certeza aonde ele vai estar. Por quê? Porque o não determinismo diz o seguinte, que a partir de um determinado estado e um símbolo lido,
ele pode assumir um conjunto de estados, pode ser que ele esteja em outro lugar, beleza? E o com movimentos vazios é a partir de um determinado estado e sem nenhuma entrada. Isso aqui é a abstração em pessoa, né? Você vai mudar de estado sem ter consumido nenhuma letra. O primeiro deles que nós vamos ver é esse determinístico aí. Vamos lá então. O nosso AFD, autômato finito determinístico, então, é composto por uma fita, que é onde vai ter a nossa entrada, a unidade de controle, que é onde vai estar buscando cada uma dessas entradas e lendo, e a função programa ou função de transição, que vai nos falar, ó, eu li um A, então você vai para lá. Eu li um B, então você vai para cá. É essa função de transição que vai nos dizer qual vai ser o movimento dentro do nosso grafo. Então, ó, a nossa fita é o nosso dispositivo de entrada, contém as informações. A unidade de controle reflete o estado corrente da máquina. Então, se você precisar saber onde que eu estou, é a unidade de controle que vai te falar. Possui uma unidade de leitura, ou seja, nós falamos que é a cabeça da fita, que é uma cabeça igual como se fosse antigamente aquelas vitrolas, né, que você colocava assim e escutava o som. Acessa uma célula da fita por vez. É muito comum você estando fazendo exercício que é consumir 2, 3 letrinhas ao mesmo tempo. Não pode. Está errado, tá? Movimenta-se exclusivamente para a direita. Então você começa lendo as suas letrinhas, ela vai lendo sempre da esquerda para a direita, ok? Atenção para isso, porque, por exemplo, lá na máquina de Turing, isso muda, isso pode ir para lá, pode vir para cá, pode vir para cá de novo, tá? Mas aqui não, o autômato determinístico, ele vai somente da esquerda para a direita. E, por fim, a função programa ou transição, é como se fosse o cérebro do seu autômato, é ela que norteia para onde que o movimento vai acontecer. Vamos ver o funcionamento então. Aqui então nós temos um exemplo de fita, né? Então tem uma fita que tem uma entrada A, B, C, C, B, A. É uma palavra de um alfabeto de uma linguagem. E aí vai vir a unidade de controle, verificando cada uma dessas letrinhas e verificando lá nas nossas regras se ela está ok ou não está ok dentro dessa linguagem. E por fim, quem nos fala isso é a função de transição ou função programa. Então, ó, a partir do estado corrente e do símbolo lido, ela te fala para onde que você vai. Então, um exemplo seria esse aqui, ó, sigma Q1B igual a Q4. Não entendi nada, né? Então, beleza, então, vamos entender bem isso aqui, ó. A leitura dessa linha é, se o estado atual é o Q1 e o símbolo lido foi B, vá para o estado Q4. Então isso aqui é a função de transição. Se eu estou no estado Q1 e eu li a letrinha B, quer dizer que eu vou ter que mudar de estado para o estado Q4. Simplesmente assim. Tá claro, pessoal? Então vamos lá. Ó. Como é que lê essa daqui? Ó? Se eu estou no estado P e li a letra A, eu vou mudar para o estado Q. Beleza? É simplesmente isso. Agora visualmente. É a mesma coisa, isso aqui é a mesma coisa que essa imagem aqui, ó. Então olha só, se eu estou no estado P, estado são as bolinhas e transição são as setinhas. Então vamos lá, se eu estou no estado P, aqui ó, estou no estado P, li a letra A, quer dizer então que eu vou mudar para o estado Q, simplesmente isso, tá? Então estado anterior, símbolo lido, novo estado. Então aqui está o estado anterior, o símbolo lido, e aqui o novo estado. Estão vendo, pessoal, como que é simples isso aqui? É muito tranquilo. Mas, como é novo, você tem que exercitar, não tem outro caminho não. Então vamos lá então, vamos avançar um pouco mais e colocar aqui agora a definição matemática de AFD, do autômato finito determinístico. Ele é uma tupla de 5 conjuntos. Agora você vai conseguir entender tudo aquilo que nós, ou melhor, botar em prática tudo aquilo que nós conversamos na aula de definição dos vocabulários, né? Então, ó, o nosso autômato é definido pela letra M, e aí nós temos então um alfabeto, um conjunto de estados, as regras de produção, o estado inicial, que é onde ele começa, e o conjunto de estados finais. Nós vamos ver cada coisa aqui agora. O M deitado é o alfabeto, o Q é o conjunto de estados,
o sigma aqui, ó, é delta, né? Na verdade é delta. É uma função de transição que segue a seguinte cara. Q cartesiano com alfabeto me leva para um Q. Aí você pode falar, pô, que trem esquisito. Não, não é esquisito. Você não entendeu isso aqui, ó? Quem que é P? P não é um elemento do conjunto de estados possíveis? Q? Então ó, eu estou num estado, li uma letra do alfabeto, por exemplo, li o A, e vou para um outro estado. Então percebam que, muitas vezes, as definições matemáticas, a gente assusta com ela por bobagem mesmo, porque se você ler com calma, você consegue entender o que está sendo dito ali. E esse formalismo torna as coisas muito mais amplas e muito menos ambíguas, tá? Então alguém pode falar, não, por que o cara escreveu desse jeito? Porque assim tira a ambiguidade e faz com que todo mundo entenda da forma correta. Q0 é o nosso estado inicial e F é o conjunto dentro dos estados possíveis que vai ser onde ele vai terminar, ou seja, o estado final. Por convenção, na hora de desenhar o estado inicial, a gente põe uma setinha nele, ou só um triângulozinho assim, tá, pessoal? Tanto faz. E os estados finais, ou a gente coloca linha dupla ou uma linha mais grossa, só para diferenciar aí. A função de transição, ela pode ser escrita assim ou por meio de uma tabela, né? Então, ó, estou no estado P, a mesma coisa, ó. P, chegou a letrinha A, vou para o estado Q. Estou em P, li a letra A, vou para Q. Então, a mesma forma de escrever isso é por meio de uma tabela, que nós chamamos de tabela de transição. E vocês vão ver que na hora de implementar isso dentro do computador, a melhor forma de se fazer é usando uma tabelinha, uma matriz. Beleza, falamos, e agora nós vamos para a prática. Vamos ver isso aqui funcionando, que é o nosso objetivo maior dessa aula. Então o exercício é, construa um autômato finito determinístico que aceite qualquer palavra no alfabeto AB. Então vamos por partes. Ele quer que faz então um autômato que aceite qualquer palavra qual que é o alfabeto? AB. Então alguma palavra vai ser do tipo A, B, B, C? Não vai ter C hora nenhuma, porque o meu alfabeto é só A e B. Beleza? E esse meu autômato, né? Ele vai possuir como subpalavra AA ou BB. Aí eu te pergunto, por exemplo aqui, eu até abri um editor de texto aqui, ó, a palavra AB vai ser aceita por essa linguagem? Não vai, porque está dizendo aqui, ó, que possua como subpalavra AA ou BB. Por exemplo, então, essa daqui vai ser aceita? AB, AA. Vai ser aceita? Vai, porque tem dentro dela AA. Então, essa linguagem, ou seja, esse autômato só vai aceitar palavras que possuam AA ou BB dentro dela. Essas duas aqui vão ser aceitas. Entenderam? Então, não é porque você tem todas as possibilidades de fazer palavra com A e B que essa linguagem tem que aceitar, não. Então, esse autômato só vai aceitar palavras que possuam AA ou BB. Então, por exemplo, essa palavra aqui, ó, A, BB, será aceita. Por quê? Porque ela tem como subpalavra BB. E atende esse pedido aqui, ó. Então, ó, a mesma coisa de escrever isso aqui em português é escrever da forma formal, que é então L, que é uma linguagem, tal que W são as palavras de L, tal que W possui AA ou BB como subpalavra. Hoje, eu, formado há 12, 13 anos, nem sei quanto tempo mais, prefiro muito mais ler uma definição dessa do que essa. E à medida que você for avançando também, isso aqui tem muito menos ambiguidade do que isso aqui. Tá certo? Agora, vou fazer uma mágica aqui e colocar para você o autômato pronto, que eu quero te mostrar ele funcionando. Depois nós vamos aprender a construir ele aí. É bem simples também. Mas vamos entender o seu funcionamento, que aí a gente vai construir ele. Então tá aí, ó. Esse é o autômato que vai reconhecer cada uma dessas palavras aqui, ó. Acredite se quiser. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, por exemplo, cada uma dessas palavras aqui, ó, se eu jogar aqui nessa engenhoca aqui, ele vai me falar no final. Foi aceito, foi rejeitado, foi aceito, foi rejeitado, entendeu? É isso que nós vamos fazer aqui agora. Então vamos lá. Então, ó, aqui está a definição matemática do autômato, que é um M, que tem um alfabeto AB,
que tem quais estados, pessoal? Qual é o conjunto de estados dele? Dá uma olhadinha aqui, ó, estado Q0, estado Q1, estado Q2, estado QF. Os estados são as bolinhas e as transições são as setinhas, beleza? Quem são os meus deltas aí, que são as minhas transições? Eles estão aqui na minha tabela de transição. Está escrito aqui a mesma coisa que está desenhado aqui. Ó, Q0 chegou um A, está mandando eu ir para onde? Para Q1. Dá uma olhadinha na tabela se tem isso aqui. Ó. Q0 chegou um A, vai para Q1. Então, com isso aqui na mão, você consegue construir isso. E com isso aqui na mão, você consegue construir esse desenho. Concorda comigo? Vamos ver se está tudo certinho. Vou fazer mais um aqui. Ó. Q2 chegou um A, vai para Q1. Então, estou aqui em Q2. Chegou a letrinha A, ele me manda ir para Q1. Então, ou seja, isso aqui está condizente com a minha tabela de transição. Está tudo certo. Então, ó, as minhas transições estão definidas aqui nessa tabela. O estado inicial é o Q0, é o que tem a setinha em cima dele. E os estados finais, os estados, que pode ser mais de um, é o QF. Então, por isso a gente coloca entre chaves. Porque você pode ter mais de um estado final. Ele está marcado aqui, ó, com uma linha um pouco mais grossa. Beleza, pessoal? Então, aqui, matematicamente, está definido o seu autômato. Eu poderia tampar esse desenho aqui, que, consequentemente, você consegue se virar com essa tabelinha aqui. Mas vou deixar os dois, porque nós estamos na nossa primeira aula. Então vamos lá, vamos ver esse funcionamento aí em prática. Nós vamos analisar então a seguinte entrada, ABBA, se ela é aceita pela linguagem. Eu te pergunto, ela vai ser aceita? Vai, não vai? A gente já sabe de antemão que se ela tem BB dentro dela, ela vai ser aceita. Então vamos lá, como é que isso aqui funciona? Eu estou marcando aqui de vermelhinho e estou colocando um triângulo aqui, ó, para mostrar em qual letra da fita que eu estou lendo. E aí eu coloco aqui também o estado para mim não perder qual estado que eu estou. Então vou estar olhando tanto aqui quanto aqui, tá? E aqui eu estou escrevendo para você, para depois na hora de estudar você não se perder. Então, ó, estou no estado Q0 e leu a letrinha A. Para onde que eu vou? Ou eu pergunto para a minha tabela, ou eu simplesmente olho no desenho. Estou em Q0. Chegou um A, manda eu ir para Q1. Tá aqui, ó. Para o estado Q1. Então você coloca ele aqui e aqui você já consumiu essa letrinha. Se você já consumiu ela, arreda para frente. Beleza? Em qual estado que você está agora? Q1. Você saiu daqui, pulou para cá. Tranquilíssimo, não é? Então vamos adiante. Estou no estado Q1. Ou você pode olhar aqui também. Estou no estado Q1. Chegou a letra B, ele manda eu vir para onde? Se fosse A, eu viria para cá. Mas chegou aqui a letrinha B. Então ele manda eu ir para o estado Q2. Então a mesma coisa. Ó. Estou no estado Q1. Leu B, para onde que vai? Você vai para o estado Q2. Pô, professor, fácil demais. É, fácil demais. Então vamos lá. Estou agora no estado Q2. E li a letra B, ele manda eu ir para onde? Para um estado QF. Então é o que eu vou fazer. Estou em Q2. Se eu li a letra B, que está aqui, ó, é a próxima a ser consumida, eu vou para QF. Então tá aí. Ah, cheguei no QF. QF é estado final. Acabou? Não, não acabou ainda. Por quê? Porque só pode parar quando você está no estado final e acabou de ler a sua fita. Aqui, ó, é o que eu perguntei. Será que acabou? Não, não acabou. Só aceita quando está no estado final, tá? Então vamos continuar. Se eu estou no QF e ler um A, ele vai para onde? Ele fica no estado QF de novo. Aí, beleza, ele vai pular para fora da fita. Acabou de ler a fita. Será que agora eu posso parar? Agora sim eu posso parar. Por quê? Porque eu estou no estado final e terminei de consumir a fita. Qual é a resposta? Esta palavra ela é aceita pela linguagem L. Então vamos no outro exemplo. Se eu tivesse terminado de ler a fita e tivesse morrido, parado aqui no Q2, a palavra que eu teria lido seria aceita? Não, porque Q2 não é estado final. Entenderam então? Essa engenhoca aqui ela funciona perfeitamente. Ela vai te falar com garantia, 100% de certeza, que a entrada pertence à linguagem se ele morreu, terminou no estado final
e se ele consumiu toda a sua fita. Se ele não conseguiu consumir sua fita inteira, essa palavra não foi aceita. Se ele morreu, parou em algum outro estado que não seja QF, também não foi aceita. Tá claro isso, pessoal? Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Então agora eu vou registrar isso que eu acabei de falar aqui para vocês. Ó. A condição de parada de um autômato é se a palavra foi aceita ou rejeitada. Se ela foi aceita, isso significa que ela processou o último símbolo e parou no estado final. Se essas duas coisas acontecer, você pode bater o carimbo e falar essa palavra foi aceita. Se um desses dois não foi atendido, você vai falar que não foi aceita. Ou seja, após processar o último símbolo, assume um estado não final, não é aceita. Ou a função de transição está indefinida por algum parâmetro, ou seja, ela morreu aqui no meio, aqui, ó. Como por exemplo, ó, você tentou entrar com a palavra A, B, C. Então, ó, o A eu vim para cá, o B eu vim para cá, aí chegou aqui, chegou a letrinha C. Eu não tenho saída nenhuma aqui, ó, como se fosse uma encruzilhada, né? Eu só posso sair para a rua A ou para a rua B. Tá mandando eu ir para a rua C. Não tem rua C, pé, parou, estragou, não foi aceita também. Beleza? Agora é com você. E agora? Como é que faz um autômato? A boa notícia é, não tem regra, não tem fórmula pronta. Ou seja, você vai tentar fazer por tentativa e erro. Na verdade, não é um tiro no escuro também. É uma coisa que tem uma determinada lógica. E aí é o que eu vou ensinar para vocês e com a prática vocês pegam. É igual andar de bicicleta, não adianta a gente ficar só falando, ó, você vai pegar o pedal, vai tentar manter o prumo, tal, o momento linear da bicicleta, eu posso te ensinar a física toda. Não adianta, se você não chegar ali, não tentar, não esfolar o joelho no chão umas 15 vezes, não tem jeito, você não vai aprender a andar de bicicleta. Beleza, pessoal? Agora, não podemos esquecer que sempre a gente quer dar uma roubadinha, né? Ele não tem memória. Ele não tem memória. É uma máquina de estado. Então a dica é, o estado atual que você está, esse eu sei onde eu estou. Eu posso não lembrar de onde que eu vim, nem para onde que eu vou, né? É igual mineiro, onde que eu estou, para onde que eu vou, né? Agora, então você sabe que o estado atual que você está, esse é o único que você conhece. Então você usa ele a seu favor, funcionando ele como memória. É o máximo que dá para fazer. E uma outra dica que eu sempre faço quando eu estou construindo é, eu já coloco de antemão, igual eu fiz aqui, ó. Eu escrevo no papelzinho do lado as sentenças que eu sei que essa não vai ser aceita, essa vai ser aceita, essa vai ser aceita e essa vai ser aceita. Então eu visualizo aquelas que vão dar certo e aquelas que não vão dar certo e começo a produzir meu autômato. É o que eu vou mostrar para vocês na aula que vem. Beleza, pessoal? Então a gente finaliza por aqui e na aula que vem a gente dá sequência na construção dos autômatos. Se você gostou, dá um joinha pra gente aí e compartilha com seus colegas. Um grande abraço, pessoal. Valeu!